próximo a Los Angeles. Em uma montanha isolada no Japão, fora do litoral do Canadá, um acidente aéreo pode reduzir um enorme avião a jato a um emaranhado de peças. A causa está encoberta em alguma parte entre os destroços. Em geral, nós falamos em fazer o achado do tesouro. Um avião a jato moderno é feito de centenas de milhares de peças. Uma falha em qualquer uma delas pode levar a um desastre. Um parafuso faltando pode comprometer a segurança do voo. Verificações constantes mantêm os aviões voando e os passageiros em segurança. Um único descuido pode terminar em tragédia. Mayday! Alguma coisa explodiu. Meu Deus! Meu Deus! Me ajude a segurar! Me ajude a segurar! Mayday, desastres aéreos. Essas são histórias reais, baseadas em gravações da cabine do piloto e relatórios oficiais. Concerto fatal. Uma noite quente de verão em Phoenix, Arizona. São 11 da noite, mas os funcionários da manutenção da Southwest Airlines estão apenas começando. Esta noite, eles vão abrir um moderno Boeing 737-700. Quase 40 inspetores e mecânicos vão passar a noite certificando-se de que o avião está em condições de voar. Sem manutenção adequada, os aviões não voam. Os pilotos são, em geral, o foco para a operação de um avião. Mas a manutenção tem um papel igualmente prioritário na operação de segurança de qualquer avião. Para que os aviões estejam sempre em ótimas condições, eles passam por mais check-ups do que a maioria dos passageiros. É uma rede bastante intrincada entre a operação, a manutenção e o gerenciamento do avião. Os aviões de passageiros são examinados sempre que estão parados. Esta é a verificação A. Uma rápida inspeção ao redor do avião aponta os problemas mais óbvios. A inspeção mais completa é feita em intervalos definidos. São as verificações B e C. Esta noite, os funcionários estão fazendo uma verificação C. Do início ao fim, esta etapa pode exigir centenas de horas de trabalho. Tudo tem de estar terminado à noite para que o avião possa voltar a voar pela manhã. É um enorme desafio, pois os jatos modernos são feitos de centenas de milhares de peças independentes. Em 1903, quando os irmãos Wright fizeram seu histórico primeiro voo próximo a Kitty Hawk, Carolina do Norte, seu avião tinha cerca de 1.500 peças. Um 737 tem mais de 360 mil. Você tem que se certificar de que cada um daqueles componentes esteja funcionando. Não importa o tamanho da peça, um parafuso faltando pode ameaçar a segurança do voo. Essa é uma dura lição que a indústria da aviação aprendeu de uma maneira difícil. 31 de janeiro de 2000. A bordo do voo 261 da Alaska Airlines, a situação é desesperadora. No controle de um avião com problemas, o comandante está tentando aterrissar no aeroporto de Los Angeles, mas o avião não está respondendo aos controles. O MD-83 está despencando em direção ao Oceano Pacífico. Santo Deus! Outros pilotos voando nas proximidades relatam a terrível cena ao controle de tráfego aéreo de Los Angeles. Sim, senhor. Sem dúvida ele está com o nariz para baixo, descendo muito rapidamente. Ele está fora de controle. O avião está invertido, senhor. Certo. Sim, está invertido. Empurre sinal azul para cima! Lá vamos nós! Ele acaba de atingir a água. Sim, senhor. Ele atingiu a água. Ele caiu. O voo 261 caiu num ponto afastado do litoral da Califórnia a mais de 400 km por hora.
Todos os 88 passageiros e a tripulação morreram. Investigadores do Conselho Nacional Americano de Segurança dos Transportes começam seu trabalho rapidamente. As gravações das vozes da cabine fornecem algumas das primeiras pistas. Temos um estabilizador emperrado e estamos mantendo a altitude com dificuldade. Logo nós suspeitamos de que havia algum problema na cauda do avião, onde ficam os controles. Alguma coisa estava errada ali. Os investigadores examinam o estabilizador horizontal do MD-83. O estabilizador controla a arfagem do avião, sua capacidade de subir e descer, ganhar ou perder altitude. Quando o estabilizador se move para cima, o nariz do avião abaixa. Quando o estabilizador se move para baixo, o nariz sobe. No MD-83, um parafuso na cauda movimenta o estabilizador para cima e para baixo. Ao recuperarem a cauda no local do acidente, os investigadores fazem uma descoberta estarrecedora. O parafuso estava sem a porca, que deveria travá-lo. Estava sem nada. E a porca foi encontrada em outra parte da estrutura, alguns centímetros de onde estava o parafuso. Encontrar o parafuso separado de uma porca, cuja rosca era tão apertada, nos surpreendeu. Sem o parafuso, o estabilizador ficou fora de controle. Sem o estabilizador, o avião estava condenado. Os investigadores logo descobrem como o acidente ocorrera. Agora, eles querem saber o porquê. A resposta é tragicamente simples. Não havia lubrificação ou graxa visível na área de trabalho do parafuso. Isso foi surpreendente e estranho. A Administração Federal de Aviação ordena uma verificação imediata de todos os MD-80 nos Estados Unidos. Os parafusos de 6 aviões da frota de 34 MD-80 da Alaska Airlines não passam na inspeção. Os investigadores descobrem provas ainda mais alarmantes enquanto verificam os registros de manutenção do avião. Os mecânicos da Alaska Airlines relatam estar sob tremenda pressão para economizar a fim de manter os aviões no ar. Entrevistamos todos os mecânicos que haviam trabalhado naqueles aviões. Sabíamos que eles haviam falsificado registros ou não tinham feito o trabalho que haviam indicado. Para sobreviver a uma recessão econômica nos anos 90, a Alaska Airlines relaxou na manutenção de seus aviões. Nas empresas aéreas, especialmente aquelas que podem estar em situação econômica mais difícil, os ciclos de inspeção são estendidos ao máximo. Os FARs, Regulamentos Federais de Aviação, estabelecem um nível mínimo de segurança. Agora, se você vai operar sem dinheiro, você vai cumprir apenas aquele nível de segurança. Se eu sou uma boa empresa ou quero ser uma boa empresa e quero mostrar que vamos operar seguindo os níveis mais altos de segurança, eu vou normalmente exceder o mínimo. Isso vai custar mais, mas vou exceder o mínimo. Mas muitas empresas dizem, espere, as normas dizem que tenho apenas de chegar até aqui e é isso que vou fazer. Os parafusos na frota da empresa eram inspecionados a cada 500 a 700 horas de voo. Mas em 1996, para reduzir custos, a Alaska Airlines começou a verificar os parafusos a cada 2.500 horas. Ao mesmo tempo, eles dobraram o uso diário normal de sua frota. Se houvesse 600 horas entre os pontos de inspeção e os pontos para lubrificar, nunca teria existido a possibilidade de um contato metal-metal. Mas se elevarmos esse número para 2.000 ou 2.500 horas, o que acontece é que acaba se passando por cima de alguma dessas etapas de proteção que temos para evitar uma falha que possa levar a uma catástrofe. A manutenção adequada se torna ainda mais crítica quando não há peças de suporte. No MD-83, não havia alternativa caso o parafuso tivesse problemas. Assim, a manutenção adequada era uma questão de vida e morte. Mas na indústria da aviação é também uma questão de dólares e centavos. Há muita pressão sobre as empresas aéreas, tanto no caso de transporte de carga quanto no de pessoas. A única coisa que realmente importa é a competição acirrada e a maneira de se obter vantagem sobre os outros.
Como é possível ganhar mais com menos? Muitas vezes é uma questão de trabalho, outras vezes é uma questão de manutenção. Se eu conseguir esticar a inspeção para 500 horas em vez de 400 horas, eu economizo muito dinheiro. E a maneira de se obter vantagem sobre os outros. Como é possível ganhar mais com menos? Muitas vezes é uma questão de trabalho, outras vezes é uma questão de manutenção. Se eu conseguir esticar a inspeção para 500 horas em vez de 400 horas, eu economizo muito dinheiro. Para manter o equilíbrio financeiro, a Alaska Airlines coloca inúmeras vidas em risco. Entretanto, desastres podem ocorrer até mesmo quando uma empresa aérea faz a manutenção correta de suas aeronaves. Nós vamos atingir a montanha! Continue tentando! É mais de meia-noite em Phoenix, Arizona. Uma equipe de manutenção trabalha em um 737-700. Eles estão fazendo uma verificação chamada C, uma das inspeções mais detalhadas pela qual um avião pode passar. Esta noite, os inspetores descobrem que um pneu em um dos trens de pouso principais está gasto. Eles o acrescentam à lista de itens de manutenção não programados. Ele tem de ser substituído antes que o avião decole novamente. Mas, às vezes, apesar de toda a manutenção, o pior cenário possível se torna realidade. Um simples reparo pode inesperadamente levar a um desastre. 13 de agosto de 1985, Monte Osutaka, Japão. Esses são os destroços do desastre aéreo com o maior número de mortes na história da aviação. O JAL 123 caiu na noite anterior, matando 520 passageiros e tripulação. Apenas 4 pessoas sobreviveram. Como o jato 747 foi fabricado nos Estados Unidos, o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes americano se junta à investigação. Quando eu cheguei a Tóquio, o clima no Japão era tremendamente estressante. A imprensa estava por toda parte. Havia muita tensão. Logo depois do acidente, os especialistas recebem uma ajuda de um fotógrafo amador. Ele conseguira tirar uma foto do 747 minutos antes de sua queda. A fotografia revela que o voo 123 da JAL estava voando sem a parte da empenagem traseira. Nesta parte da cauda estão dispositivos de controle críticos, como os lemes e as tubulações por onde os fluidos hidráulicos passam. Que energia teria sido forte o suficiente para arrancar a empenagem? Pesquisando o histórico de manutenção do 747, os investigadores descobrem que 7 anos antes o jato havia pousado com o nariz alto demais. A empenagem traseira tocara o solo, arrastando-se pela pista. A parte traseira do avião teve de ser consertada, incluindo o anteparo de pressão. A Japan Airlines chamou técnicos da Boeing para ajudar no conserto do anteparo rachado. Depois dessa manutenção não prevista, o 747 recebeu carta branca para voar e voou por mais 7 anos. Entretanto, esse anteparo se transforma no principal suspeito para os investigadores. Sabíamos que o que queríamos era encontrar o anteparo de pressão traseiro, porque uma comissária que fora entrevistada descreveu uma explosão na parte de trás do avião que lhe permitira ver o lado de fora. Por isso queríamos nos concentrar no anteparo. Durante sua investigação, Schlid descobre um pedaço do painel que havia sido emendado no anteparo 7 anos antes. O mistério do voo 123 está resolvido. O 747 caiu por um reparo mal feito. O reparo, na verdade, não tinha sido feito corretamente. Havia apenas uma fileira de rebites segurando as 2 peças, onde deveria haver 2 fileiras de rebites mantendo-as juntas. Já que o painel consertado estava fixo por apenas uma fileira de rebites, um desastre aconteceria mais cedo ou mais tarde, principalmente por se tratar de um jato tão usado. Esse avião em especial era usado no Japão para voos domésticos e assim fazia inúmeras decolagens e aterrissagens dentro do país, ao contrário da maioria dos 747 que fazem percursos mais longos. Por isso ele era considerado um avião muito utilizado. Em jatos 747 a cabine é pressurizada, mas a cauda não.
Durante o voo, o ar da cabine pressurizada exerceu pressão sobre o anteparo que fora consertado. Depois de cerca de 12 mil ciclos, essa pressão fez o reparo estourar. O ar altamente pressurizado penetrou na cauda oca e a fez estourar. Flap para cima! A perda da cauda comprometeu os sistemas hidráulicos do avião. O Boeing 747 tinha 4 sistemas hidráulicos independentes para o funcionamento de seus sistemas. Tinha, portanto, redundância quádrupla. Infelizmente, essas 4 linhas vinham juntas pela parte inferior da longarina de asa e quando se separaram, aquelas 4 linhas foram cortadas. E aí todos os 4 sistemas hidráulicos deixaram de funcionar. Durante cerca de 30 minutos, a tripulação tentou controlar seu 747 usando apenas o empuxo das turbinas. Isso é o mesmo que tentar dirigir um carro usando apenas o acelerador, sem direção, sem freios. Apesar de seus esforços heróicos, era uma batalha perdida. Todas essas mortes e destruição foram provocadas por uma fileira de rebites que deixou de ser colocada. Por que o desgaste crescente do metal no anteparo teria passado despercebido durante 7 anos de manutenções e inspeções programadas? O método de inspeção básico para a área do anteparo e das linhas de junção era uma inspeção visual e em períodos de manutenção pesada eles tiravam o isolamento das paredes e tudo mais e do anteparo e faziam uma inspeção visual detalhada. E durante verificações de manutenção subsequentes, o reparo defeituoso nunca foi encontrado. Leme checado, motor ligado, tudo normal. 21 de agosto de 1995. O voo 529 da Atlantic Southeast Airlines, um Brasília da Embraer, está prestes a decolar, com 29 pessoas a bordo. Seu destino é Gulfport, no Mississippi. Naquela época, ele era o turbohélice mais rápido e tranquilo de se pilotar. Antes que o avião chegasse a atingir sua altitude de cruzeiro, alguma coisa pareceu explodir do lado de fora. O barulho foi tremendo. Era como se alguém tivesse pego um bastão de beisebol e batido o mais forte possível em uma lata de lixo de alumínio. Foi simplesmente um barulho de batida gigantesco. E o avião imediatamente se inclinou para a esquerda. Independentemente do que a tripulação tentasse fazer, o avião puxava violentamente para a esquerda. Piloto automático. Me ajude a segurar! Me ajude a segurar! Ali! O comandante e o copiloto são levados ao limite de sua experiência. 100. Me ajude! Me ajude! Me ajude a segurar! Ajude a segurar! O voo 529 da Atlantic Southeast cai próximo da pequena comunidade rural de Carrollton, na Geórgia. Emergência? Sim, um avião caiu em nosso quintal. Um acidente de avião? Todas as 29 pessoas a bordo sobrevivem à violenta aterrissagem. Entretanto, 10 passageiros acabam morrendo devido a seus ferimentos. Chamado para investigar o caso, o NTSB cria equipes para examinar várias peças do avião. Gene Hookey, engenheiro aeroespacial, é o encarregado do grupo de manutenção da hélice. Encontramos vários pedaços da asa, encontramos o conjunto da hélice com uma parte da pá faltando. A pá havia se quebrado de uma maneira bastante específica, deixando todos os sinais de uma fratura por fadiga. Uma fratura por fadiga costuma ser uma fratura muito reta. Ela apresenta também o que chamamos de linhas de praia, propagando-se a partir de sua origem.
Então você vê esses anéis concêntricos propagando-se a partir da origem da trinca. Uma fratura por fadiga costuma ser uma fratura muito reta. Ela apresenta também o que chamamos de linhas de praia, propagando-se a partir de sua origem. Então você vê esses anéis concêntricos propagando-se a partir da origem da trinca. O fabricante da hélice era a Hamilton Standard. Hook e sua equipe começam a investigar os registros de manutenção da Hamilton Standard. Eles estão procurando qualquer coisa incomum. Qualquer coisa fora do normal. Realmente não sabemos o que estamos procurando até encontrar. Mas você simplesmente verifica tudo e muitas manutenções de rotina são feitas, inspeções regulares, verificações A, verificações B e C. E há a manutenção não rotineira, verificação de alguma coisa quebrada, ou se um caminhão atinge o avião no solo, ou se ele é atingido por um pássaro, ou alguma coisa assim. E é esse tipo de coisa que verificamos. Os registros de manutenção revelam que a pá da hélice quebrada tivera problemas anteriormente. Descobrimos que aquela pá da hélice já tinha, na verdade, deixado de ser usada uma vez por uma indicação de trinca. E aquela se tornou a primeira pista sobre a possibilidade de um problema com aquela pá da hélice e aquelas inspeções. Dentro do conjunto da hélice, os investigadores encontram o que estavam procurando. No seu interior são inseridos pesos para equilibrar a hélice. Eles são mantidos no lugar com a ajuda de um pino bloqueador. Esse simples pino foi o que levou à cadeia de acontecimentos fatais. Cerca de 95% dos pinos fabricados no mundo são usados pela indústria médica. E por razões estéticas e de esterilização, prefere-se que eles sejam claros. E por isso eles são branqueados com cloro. O NTSB descobre que a umidade dentro da hélice havia feito o cloro do pino vazar, provocando corrosão da liga de alumínio da hélice. Eles também percebem algo mais na pá quebrada. Na superfície interior, estendendo-se cerca de 4 centímetros a partir da fratura, há uma série de marcas de lixa. Verificando os registros de reparo da pá, Hook percebe as iniciais CSB, Christopher Scott Bender. Esse técnico havia trabalhado em uma das instalações de reparo da Hamilton Standard. Ao assistir o noticiário sobre o acidente, Christopher Bender fica sabendo que os investigadores estão examinando a hélice da Hamilton. Logo que eu vi aquilo, senti um frio no estômago, fiquei como que... Sabe, eu talvez até tenha chorado um pouco porque eu fiquei emocionalmente abalado, pois uma coisa na qual eu tinha colocado minhas mãos, um procedimento que alguém confiara a mim, havia falhado. E por causa disso, alguém tinha morrido. Depois de descobrir que havia sido Bender o último a trabalhar com a pá mortal da hélice, o NTSB precisa descobrir agora como foi que a pá passou pela inspeção na Hamilton Standard. Os investigadores pedem a Bender que demonstre sua técnica de manutenção padrão na hélice. Ele demonstrou como inspecionava o interior cônico da pá da hélice com um boroscópio de fibra óptica, procurando trincas. E aí estava um dos principais problemas. O boroscópio que ele estava usando projetava muita luz ofuscante nos olhos do inspetor. Ele realmente não era adequado para o tipo de inspeção exigida. E os investigadores também descobrem uma falha no treinamento de Bender. Nunca lhe mostraram qual era a aparência de uma trinca. Ele havia sido instruído apenas para procurar trincas, e era isso que ele fazia. Enquanto examinava a pá da hélice, Bender não conseguiu detectar qualquer sinal de corrosão. E então ele fez o que lhe mandaram. Ele poliu o interior da pá. Ele havia recebido orientação para fazer uma restauração, trabalhando o interior da pá. Ele trabalhou o interior e fez uma inspeção. E o trabalho que fez deixou a superfície mais áspera, o que na verdade mascarou a indicação de trinca na inspeção seguinte. A pá voltou a ser usada e a trinca continuou a aumentar até chegar a um tamanho crítico e então se abrir. Segundo o NTSB, ao polir a pá, a Hamilton Standard involuntariamente removeu todos os traços da trinca. Nem mesmo um exame posterior e mais detalhado com ultrassom conseguiu detectá-la. A empresa que fabricara a hélice do voo 529 hoje se chama
Hamilton Sandstrand. Sua inspeção e seu processo de reparos tornaram-se mais rigorosos, em alguns casos, excedendo as exigências da FAA. O voo 529 foi o último em que uma de suas hélices falhou durante o voo. Eu gostaria que nunca tivesse acontecido. Gostaria de poder voltar no tempo e consertar isso, cuidar para que não ocorresse. Entre as milhares de peças a bordo do Brasília da Embraer, um simples e pequeno pino levou a um terrível acidente. O voo 529 da ASA salienta a necessidade primordial de uma manutenção adequada. Mas, às vezes, a manutenção pode levar à possibilidade de desastre, quando, por exemplo, um componente novo é instalado em um avião antigo. Moncton, o Swissair 111 está declarando emergência. Temos fumaça na cabine. É de manhã em Phoenix, Arizona. Os engenheiros da Southwest Airlines continuam sua manutenção programada de um 737. A Southwest é singular entre as empresas aéreas maiores. Ela opera apenas um tipo de avião, o 737. Esta noite, os engenheiros estão trabalhando em um modelo 700, um dos 737 mais novos. Mas o primeiro modelo da empresa, o 300, comprado em meados dos anos 80, continua voando. Pode-se continuar operando um antigo avião, desde que os protocolos de inspeção sejam seguidos. Se observarmos algumas das empresas de carga aérea, veremos que elas estão operando com aviões de 30, 40 e até mesmo 50 anos, que os seus continuam sendo aviões confiáveis. Atualizar aviões antigos é um procedimento padrão em termos de manutenção, mas às vezes a instalação de um componente novo em um avião antigo pode levar a uma tragédia. Dentro desse laboratório improvisado estão os restos do voo 111 da Swissair. Em 2 de setembro de 1998, o jato de passageiros caiu distante do litoral de Nova Escócia, Canadá, matando todos a bordo. Os escombros recuperados do fundo do mar são impressionantes. Há quase 250 quilômetros só de fiação. No Swissair tínhamos cerca de 2 milhões de peças e tivemos de verificar todas elas. No nosso ramo, costumamos falar em um grande achado. Seria como dizer, haha, eis a causa do acidente. Em alguma parte em meio a esses destroços, os investigadores esperam fazer esse achado. Encontrar uma determinada peça que irá revelar a razão da queda do Swissair 111 no Oceano Atlântico. A gravação da cabine do piloto fornece aos investigadores suas primeiras pistas vitais. Está sentindo um cheiro estranho? Estou, o que é? Vá dar uma olhada. Eu fico nos controles. Entendido. Fique no comando da aeronave. O copiloto verifica a área em torno da saída do ar-condicionado. Tudo parece em ordem. Não vejo nada lá em cima. Não há nada ali agora. O comandante Zimmerman está preocupado com o cheiro de fumaça. Ah, está outra vez. Ele começa a desviar o avião para o aeroporto mais próximo. Encontre o lugar mais próximo para aterrissagem. Ele contacta por rádio o controle de tráfego aéreo em Moncton, Nova Brunswick. Moncton, o Swissair 111 está declarando emergência. Temos fumaça na cabine. Ao declarar emergência, o piloto notifica o controle de tráfego aéreo sobre uma situação menos grave do que o chamado de Mayday. Acho que Boston, nós precisamos de... O voo 111 da Swissair é direcionado para Halifax e começa a descer. Será que eu posso vetorá-los para a pista 6 em Halifax? Os pilotos parecem calmos e no controle da situação. Halifax está a apenas 20 minutos de distância. Ele nos mandou seguir para o sul. Naquele momento estava tudo normal. Informei ao piloto uma descida inicial e ele solicitou nivelar a aeronave a uma altitude intermediária para preparar a cabine para aterrissagem, o que significava que eles precisavam guardar bandejas de jantar e coisas assim. Cabin bus desconectado. Desconectado. Mas a situação aparentemente sob controle a bordo do voo 111 da Swissair transforma-se em uma emergência de grandes proporções. Cabin bus desconectado. Desconectado.
Mas a situação aparentemente sob controle a bordo do voo 111 da Swissair transforma-se em uma emergência de grandes proporções. Desligar piloto automático! Estamos declarando emergência agora! Swissair 111 a 1h24! Todas as minhas telas estão apagadas! Estou tentando seguir meus instrumentos, mantendo 300! Logo depois de declarada a emergência, o avião silencia. Foi provavelmente um dos sentimentos mais fortes de impotência que qualquer pessoa pode sentir. Não ser capaz de fazer nada, a não ser ficar sentado ali observando o voo, esperando que ele voltasse em direção ao aeroporto. E é claro, isso não aconteceu. Às 10h31 da noite, horário do Atlântico, moradores de Peggs Cove ouvem um barulho devastador de explosão. A partir das gravações da cabine, os investigadores sabem que estão lidando com um incêndio e não com um avião com problemas. Não encontramos quaisquer anomalias ou problemas em nenhum dos dados daquele voo que sugerissem que houvesse um problema com a aeronave. Os destroços recuperados do oceano ocupam todo um hangar. E, finalmente, os investigadores encontram marcas de fogo, que revelam que o incêndio teve início na parte de trás da cabine, logo atrás do copiloto. Seguindo essa pista, a equipe chega a um suspeito improvável. O sistema de entretenimento na primeira classe. Os MD-11 da Swissair ofereciam à primeira classe um dos sistemas de entretenimento mais sofisticados do mundo. Os passageiros da primeira classe podiam escolher seus próprios filmes, acessar a internet e até mesmo jogar. Esse sistema de entretenimento não fazia parte do projeto original do MD-11. O sistema tinha algumas falhas significativas. Ele estava aquecendo muito. Usava muita energia. E, assim, por exemplo, aumentava a temperatura na cabine, uma vez que estava sempre ligado. Não havia dispositivos de desarme ou mesmo sistemas de resfriamento adequados. Sempre que se instala um sistema elétrico numa máquina na qual esse sistema não existia originariamente, corre-se o risco de comprometer a integridade da própria aeronave como originalmente projetada. Ao ser informada sobre a falha na fiação, a Swissair desativa imediatamente o sistema de entretenimento no restante de sua frota. Mas os investigadores descobrem que outra peça do jato havia contribuído para que o fogo se alastrasse com uma velocidade alarmante. E nessa ocasião descobrimos um fio que formava um arco e logo ao lado dele havia um material altamente inflamável chamado tereftalato de polietileno metalizado que reveste as mantas de isolamento. Esse isolamento de polietileno era comum em aeronaves comerciais do mundo todo. De alguma forma, ele havia passado nos testes de inflamabilidade da indústria, que exigia que os materiais fossem autoextinguíveis depois de um período de tempo razoável. Esse material termoacústico que havia na aeronave era muito inflamável. Ainda que tenha passado em um teste, ele realmente mantém e propaga o fogo. O fogo se propagou rapidamente da cabine até a primeira classe. Alguns metais mostravam danos causados pelo calor, de temperaturas de até cerca de 590 graus Celsius. Menos de 12 minutos depois da tripulação ter declarado emergência, o fogo já havia incapacitado todos os equipamentos eletrônicos da cabine. Depois do acidente, a Swissair removeu o isolamento inflamável de toda a sua frota de MD-11. E foi exigido que o restante da indústria aeronáutica fizesse o mesmo. Em Phoenix, Arizona, engenheiros de voo continuam sua inspeção C do 737.
Isso inclui testar o leme do avião. O leme é uma das superfícies de controle mais vitais do jato. Ele permite que um avião vire para a esquerda e direita. Certo, Sebas. O leme deve virar. Certo, vai em frente. Um problema aqui poderia ter terríveis consequências. Está livre à esquerda. Na verdade, apesar de anos de manutenção adequada, um problema com um minúsculo componente do leme do 737 matou mais de 100 pessoas. Nem mesmo os funcionários mais cuidadosos da manutenção teriam conseguido detectá-lo. 3 de março de 1991. O voo 585 da United começa sua aproximação final para pouso em Colorado Springs. Outros 10 nós. 30 graus de flaps. Ah, meu Deus, virando! 15 graus, flaps! 15! Subindo! Meu Deus! Oh, meu Deus! Meu Deus! Ah! Todos os 20 passageiros e os 5 membros da tripulação estão mortos. Investigadores do Conselho Nacional Americano de Segurança dos Transportes chegam a Colorado Springs. Minha primeira reação foi achar que levaríamos algum tempo para investigar o acidente devido aos danos sofridos pelas peças que vimos. Engenheiro aeronáutico por experiência, Greg Phillips é o encarregado de investigar os sistemas de controle do voo 585 da United. Depois de descartarmos outros dispositivos de controle que julgávamos poder ter contribuído para o avião virar, começamos a verificar o leme. Mas os investigadores enfrentam um grande obstáculo. A maior parte das peças do avião está muito amassada ou queimada para ser testada. Felizmente, um componente vital ainda está razoavelmente intacto. Essa é a Unidade de Controle de Potência, ou UCP. Usada constantemente durante o voo, principalmente durante aterrissagens, a UCP funciona como a direção hidráulica de um carro. Quando o piloto pisa no pedal do leme, a UCP usa fluido hidráulico para converter o suave movimento do pé de um piloto na pressão necessária para movimentar o enorme leme do 737. No centro da UCP está a servoválvula dupla. Essa válvula é basicamente do tamanho de uma lata de refrigerante. Ela contém 2 êmbolos extremamente finos que deslizam um sobre o outro. Esses êmbolos direcionam o fluxo do fluido hidráulico que movimenta o leme. Quando um dos técnicos desmonta a unidade de controle de potência, tudo parece estar em ordem. Não tínhamos qualquer indicação precisa ou informação apontando para a unidade de controle da potência do leme, a servoválvula ou qualquer outra peça daquele sistema de controle de voo como causadora do acidente. Está aprovado. Apenas pela 4ª vez em sua história, o NTSB emite um relatório não conclusivo. A investigação tinha levado um bom tempo. Tínhamos feito um grande esforço e não estávamos certos quanto ao que ocorrera. Menos de 2 anos depois, Greg Phillips e o NTSB seriam trazidos de volta ao misterioso desastre através do acidente de outro 737. Aguente, aguente! Aguente! Vamos! Mas o que é isso? Ah, meu Deus! Não! 8 de setembro de 1994. O voo 427 da US Air cai próximo a Pittsburgh, matando todos a bordo. Ao chegarmos ao local do acidente, em primeiro lugar, não havia avião ali, mas apenas pedaços de avião, nada realmente reconhecível como um avião. Os investigadores começam a perceber que esse acidente é uma imagem espelhada do voo 585. Ao chegarmos ao local do acidente, em primeiro lugar, não havia avião ali, mas apenas pedaços de avião, nada realmente reconhecível como um avião.
Os investigadores começam a perceber que esse acidente é uma imagem espelhada do voo 585. Durante a aproximação final para o pouso, o voo 585 da United girou para a direita, enquanto o voo 427 da US Air girou para a esquerda. As duas tripulações são pegas de surpresa. Depois de uma luta aterrorizadora, os dois aviões caem sem deixar sobreviventes. Mais uma vez, os investigadores testam a servoválvula dupla, mas nada descobrem. Aquela unidade passara em todos os testes. Não havia qualquer indicação que havia falha. Estávamos diante de uma aeronave com um incrível histórico de segurança. Isso era realmente tudo que conseguíamos ver em 30 anos. Essa havia sido uma grande aeronave. Estávamos tentando provar que havia algo de errado com um avião nota 10. Mais uma vez, a equipe não chega à conclusão. Mas quase 2 anos depois, eles têm uma terceira oportunidade de solucionar esse mistério mortal. Em Phoenix, Arizona, uma longa noite de manutenção está terminando. Mais de 30 mecânicos e meia dúzia de inspetores examinaram detalhadamente um 737 da Southwest Airlines. A equipe fez mais de 400 verificações independentes. Peças foram substituídas. O 737N427WN da Southwest está quase pronto para voar novamente. Se tudo der certo, ele sai do hangar. Faremos algumas verificações de vazamento. E então ele irá para o portão esperar pela hora de decolagem. Mas há uma verdade quando se trata de manutenção. Os engenheiros só conseguem consertar aquilo que sabem que não está funcionando. Durante vários anos, todos os 737 que voaram tinham um perigo oculto que nem mesmo o técnico mais cuidadoso teria conseguido encontrar. No início dos anos 90, 2 737 caíram misteriosamente. Nos 2 casos, jatos giraram fora de controle. Em 1996, o mesmo problema ocorre novamente. 9 de junho. O comandante Brian Bishop se prepara para aterrissar em Richmond, Virgínia. E então, assim como com o 585 da United e o 427 da US Air, seu avião gira fora de controle. Virei o manche para a posição contrária e apertei o pedal do leme oposto. O pedal não se movimentou. Tínhamos um problema com o leme, mas não sabíamos a extensão dele. Durante mais de 30 segundos, Bishop luta para controlar o avião. E então, de repente, o 737 se estabiliza e volta para a posição horizontal. Começamos a execução do checklist. E antes que eu pudesse terminar a frase, de repente o avião aternou. O 737 está mais uma vez fora de controle. E então, de repente, o Eastwind 517 está de volta em seu rumo. Sem perder tempo, o comandante Bishop vai em direção à pista do aeroporto. Só quando estávamos na pista eu percebi minhas pernas tremendo. Corremos para o local. O avião não havia sido tirado do lugar. Ele ficara ali no aeroporto até que chegássemos lá. De repente, eles tinham um 737 com um problema no leme. Ele estava intacto. E um piloto vivo com quem poderiam conversar. Ficaram mais felizes por ter o avião do que a mim. Os investigadores se concentram nos controles do leme do 737. A unidade de controle de potência é testada inúmeras vezes, mas funciona perfeitamente. Recusando-se a desistir, o investigador Tom Halter resolve fazer um teste diferente. Alguém mencionara um teste que os militares haviam feito envolvendo choque térmico. A unidade de controle de potência é submersa em gelo seco e é banhada por gás nitrogênio a menos 40 graus Celsius. Ela então recebe um banho de fluido hidráulico superaquecido. E depois recebe um comando para começar a funcionar.
Enquanto estávamos ali ouvindo o atuador se movimentar para a esquerda e a direita, esquerda e direita, ele parou. Sem que houvesse qualquer comando para isso. Emperrou. Parou de funcionar completamente. A equipe descobrira que uma pequena válvula que controla o leme do jato mais popular do mundo pode emperrar, dadas as devidas circunstâncias. E a válvula pode emperrar sem deixar qualquer traço. Ao verificarem novamente seus resultados, os investigadores descobrem outra falha significativa. Analisando cuidadosamente os dados, 2 engenheiros perceberam que ela não apenas havia parado de funcionar, mas, na verdade, esquerda tornara-se direita e direita tornara-se esquerda. Na verdade, o fluido foi para lugares onde ele não deveria ir. É como se estivesse dirigindo seu carro. Você vira para a direita e ele vai para a esquerda. Só vai perceber o problema quando já tiver saído da pista. Nesse caso, era isso que os pilotos estavam enfrentando. Algo tão incomum que eles não compreendiam o que estava havendo. Mas o que é isso? Isso explicaria por que o copiloto Chuck Emmett mantinha o pé no pedal do leme. Porque ele estava pensando, por que esse avião não está indo para a direita? E ele está sentindo que o avião está indo para a esquerda. Depois desses desastres, os pilotos receberam melhor treinamento sobre como lidar com problemas súbitos do leme. A Boeing gastou centenas de milhões de dólares fazendo novos projetos e substituindo a servoválvula dupla do leme em milhares de 737 por todo o mundo. O Conselho Nacional de Segurança não gosta de resultados indeterminados quando se trata das causas de um acidente por não podermos melhorar a segurança. Depois do que houve com o 427 da US Air e o 585 da United, temos hoje uma frota de 737 muito mais segura. São 7 da manhã. Depois de um turno de 8 horas, a manutenção está concluída nesse 737 da Southwest Airlines. Segundo seus relatórios de manutenção, a equipe fez 78 procedimentos não programados e 339 inspeções programadas. Acho que cada um de nós aqui sente-se orgulhoso de fazer o melhor trabalho possível todos os dias. Obviamente, o que está em jogo não tem preço. A vida de cada um é importante. Apesar dos horrores dos desastres aéreos, eles ainda são extremamente raros, principalmente dada a frequência com que aviões de passageiros decolam e aterrissam. Às vezes, não nos damos conta do fato de que transportamos pelos céus milhões e milhões de pessoas todos os dias, sem um único arranhão no avião, muito menos nas pessoas. Esse é o meio de transporte mais incrível que existe. Esse meio de transporte depende de uma equipe de profissionais dedicados, comprometidos com o cuidado dessas obras-primas do século XXI. Aviões tão bem construídos que consigam voar durante quase tanto tempo quanto estivermos dispostos a cuidar deles. Hoje aprendemos como inspecionar e manter esses aviões e até mesmo reconstruí-los para que tenham uma vida útil indefinida. São construídos para serem sólidos e a expectativa é que durem para sempre, se cuidarmos bem deles.